se Jesus não fosse ali apresentado, acusado, acusações falsas, se Jesus não estivesse ali, se não estivesse sendo apresentado Jesus ou Barrabás, só tinha Barrabás, irmão. A cruz já estava pronta. No tamanho exato, o que era a cruz? Era a forma mais dolorosa de se punir e executar alguém. Mais dolorosa porque o culpado que era levado à cruz, ele passava horas na cruz, com dores dilacerantes, até que ele não tivesse mais forças e ele morresse por asfixia. E o corpo permanecia na cruz até que fosse devorado pelas feras. Não era uma morte como a de outros, por exemplo, de Paulo, que por ser cidadão romano, ele foi decapitado. Pum, morreu, acabou. A cruz não, era terrível. Cravo nas mãos, cravo nos pés, levanta-se e deixa ele exposto à vergonha, nu, despido, à vergonha, ao calor do sol, à importunação das moscas, dos corvos, que sentindo o cheiro de sangue vinham e arrancavam pedaços da carne do indivíduo ainda vivo. Essa era a morte de cruz. E a cruz já estava preparada para Barrabás. Mas Barrabás, sem saber, alguém o substituiu, alguém foi condenado no seu lugar, alguém foi punido no lugar dele, alguém sofreu o que ele deveria sofrer, alguém morreu a sua morte, e o nome desse alguém é Jesus, o Cristo. O justo Jesus. É por isso que o autor dos Hebreus, acho que no capítulo 2, versículo de número 4, se não me falha a memória, ele diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Que tão grande salvação é essa? É o fato de que Deus se fez homem e na condição de homem foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, o Filho de Deus, nos substituiu na cruz, nos substituiu no Calvário, e se cumpriu o que disse o profeta Isaías: pelas suas feridas, por suas pisaduras, nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eu vou repetir novamente: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por causa das suas feridas nós fomos sarados. O castigo que era para nós, ele sofreu no nosso lugar, mas ele, ao ter sofrido em nosso lugar, ele garantiu para nós a paz com Deus. É por isso que ele, antes de partir, ele disse: a minha paz vos dou, não a paz que o mundo dá. E com essa paz que o mundo não pode nos dar, e só Cristo tem para nos dar, é a paz com Deus, porque mediante o seu sangue, mediante a sua morte de cruz, ele nos reconciliou com Deus, ele nos fez amigo do Pai, filhos do Eterno Altíssimo. Estava refletindo nesta palavra na quarta-feira passada, na casa de um
de uma pessoa que estávamos visitando. Eu me emocionei. Por quê? Porque quando a gente para pensar que a cruz era para nós, que as nossas ofensas contra Deus, os nossos pecados, nos garantem a cruz. E refletimos que Jesus, o santo, o justo, o perfeito, o Deus, me substituiu na cruz. Eu lembro dos pecados que eu cometi. Nós não apenas nascemos em pecados e herdamos os pecados, ou o pecado de Adão e Eva. Nosso antepassado comum, nós pecamos. Eu me converti com 21 anos, novembro de 1998. Mas eu posso dizer que dos meus 15 até os 19 anos, foram 4 anos, mas de muito pecado. Pecados que alguns deles eu tenho vergonha de falar, por isso eu nunca contarei. Quando eu lembro das ofensas que pratiquei, porque todo pecado é ofensa contra Deus, é só ler Lucas capítulo 6, a oração modelo do Pai Nosso. Tem um trechinho lá, acho que é o versículo 6 também. Perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Todo pecado é ofensa contra Deus. E como disse Eli aos seus filhos: meus filhos, que loucura é essa que vocês estão fazendo? Porque vocês estão pecando contra o Senhor. Meus filhos, se o homem pecar contra o homem, os juízes humanos o julgará, mas pecando o homem contra Deus, quem o julgará? Porque quando pecamos contra outro ser humano, é um pecado de tempo determinado, mas quando nós pecamos contra Deus, e todo pecado é contra Deus, é contra um ser eterno, é uma dívida eterna. É por isso que a condenação, ela é eterna. E é mentira o que dizem que nós pagamos o nosso pecado aqui na terra. Não, aqui na terra nós sofremos as consequências de alguns pecados, porque existem pecados mais danosos do que outros, mas todos os pecados têm uma consequência eterna, porque é uma ofensa contra um Deus eterno, é um agravo contra a santidade de Deus, o governo de Deus, o senhorio de Deus. Todo pecado é uma atitude de rebelião. E talvez alguém tenha dito: eu não sou rebelde que nem o Barrabás. Porque todo pecado é rebeldia. Todas as vezes que nós pecamos, nós estamos dizendo: eu faço o que eu gosto, eu faço o que eu quero, eu não faço o que Deus quer. E isso é a criatura se rebelando contra o Criador. Todo pecado é ofensa e é uma atitude de rebeldia. E quando eu lembro das muitas ofensas e tantas atitudes rebeldes, e eu reflito que eu, nem conhecendo a Deus, Jesus, ele vem e morre no meu lugar. Ele sofre, ele aceita que os meus pecados sejam punidos nele. Ele carrega os meus pecados na cruz. Oh, aleluia. Só me resta
Só me resta ter um coração grato a esse Deus, a esse Cristo, a esse Senhor chamado Jesus. Ah, como não amar se nós temos sido amados primeiro? Sim, e Deus prova o seu amor para conosco, disse o Espírito de Deus por boca do apóstolo Paulo, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus amou a humanidade de uma maneira tal que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Ei, você já conhece um pouco de Barrabás e bem sabe um pouco do que fez Jesus por você. A questão é: eis aqui Barrabás e Jesus. A quem vocês escolhem? Quem você escolhe? Porque Cristo vive. Escolher Barrabás é escolher a vida de rebeldia, a vida de pecado, a vida sem Deus, uma vida de ofensa, de rebelião contra Deus, cuja consequência é a morte eterna. Barrabás representa tudo isso. Do outro lado nós temos Jesus. E o que ele representa? Ele representa uma nova vida. Como ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. O que Jesus representa? Quem ele representa? Ele representa a ele mesmo, o Salvador. O que ele representa? Aceitar Jesus. Escolher Jesus é escolher a vida eterna.